Imagine um tempo de reis e reinos, de profecias e poder. Em meio a tudo isso, vivia um homem que seria a voz de Deus para uma nação. Um homem que veria o passado, o presente e o futuro de seu povo. Seu nome era Isaías. O ministério de Isaías começou por volta de 740 a.C., durante o reinado do rei Uzias em Judá. Foi uma época de prosperidade e estabilidade. Uzias era um rei competente que fortaleceu o exército, construiu fortificações e expandiu o território de Judá. No entanto, essa prosperidade trouxe consigo um problema. O povo, sentindo-se seguro e autossuficiente, começou a se afastar de Deus. Quando Uzias morreu, seu filho Jotão assumiu o trono, mantendo a estabilidade. Mas foi sob o reinado de seu sucessor, Acás, que a crise realmente se aprofundou. Acás, um rei fraco e idólatra, não confiava em Deus. Ele se viu em uma situação desesperadora quando os reinos vizinhos de Israel, ao norte, e da Síria, formaram uma aliança para atacá-lo. Isaías advertiu Acás a confiar apenas em Deus, mas o rei, com medo, optou por pedir ajuda à superpotência da época, a Assíria. Essa decisão foi um desastre. A Assíria, liderada por reis brutais como Tiglat-Pileser III, era um império militarista que conquistava e deportava populações inteiras. Ao buscar a ajuda assíria, Acás transformou Judá em um estado vassalo, o que significava pagar tributos pesados e, de fato, perder a sua soberania e liberdade. Esses conflitos políticos e a constante ameaça da Assíria serviam como pano de fundo para as profecias de Isaías, que alertava o povo que sua falta de fé e sua confiança em nações estrangeiras trariam ruína. Isaías, casado e com filhos, era um homem instruído e provavelmente de uma família influente. Mas a sua vida mudou para sempre, em um momento que transcende o tempo. Ele estava no templo, a casa de Deus, quando teve uma visão que o marcaria para sempre. Ele viu o Senhor, sentado em um trono alto e majestoso. As bordas de seu manto enchiam o templo. Serafins, seres celestiais de 6 asas, voavam acima dele clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som era tão poderoso que as portas do templo tremiam e o lugar se encheu de fumaça. Isaías, um simples mortal diante de tanta santidade, sentiu-se completamente indigno. Ele clamou desesperado: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou até ele, com uma brasa ardente que havia tirado do altar. Ele tocou os lábios de Isaías e disse: A tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. E então Isaías ouviu a voz de Deus, que perguntou: A quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. A voz de Deus em um reino rebelde. E assim, Isaías iniciou seu ministério. Ele não era apenas um profeta, mas um conselheiro dos reis. Sua missão era clara, mas a sua mensagem era difícil. Ele precisava chamar o povo de Judá de volta à obediência a Deus, alertá-los sobre os perigos da idolatria, da injustiça social e da aliança com nações estrangeiras. O primeiro grande desafio veio com o rei Acás. A Síria e Israel se uniram para atacar Judá, e Acás ficou apavorado. Ele considerou pedir ajuda à poderosa Assíria, uma decisão que seria um desastre. Isaías o encontrou e o encorajou a confiar somente em Deus. Para provar que Deus estava com eles, ele ofereceu um sinal a Acás, dizendo que uma virgem daria à luz um filho, e o nome dele seria Emanuel, que significa Deus conosco. Mas Acás, desconfiado e orgulhoso, recusou o sinal, preferindo confiar na força militar dos assírios. E o que aconteceu? Acás fez a aliança, e Judá se tornou um reino vassalo da Assíria, perdendo sua liberdade e sua fé. Isaías, com o coração partido, assistiu a tudo. Mas sua mensagem não era apenas de desastre. Ele também falava de esperança. O profeta da esperança e do Messias. A segunda grande crise veio com o rei Ezequias, filho de Acás. Ezequias era um bom rei,
que tentou desfazer os erros do pai. Ele restaurou a adoração a Deus, quebrou os ídolos e reformou a nação. Mas a poderosa Assíria, liderada pelo temível Senaqueribe, cercou Jerusalém. A cidade estava sem esperança, mas Ezequias, diferente de seu pai, orou a Deus. Ele pediu a ajuda de Isaías, que respondeu com uma mensagem de fé. O Senhor diz: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará flecha contra ela. Pelo caminho que ele veio, por esse voltará. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela noite, o anjo do Senhor feriu 185.000 soldados assírios, e Senaqueribe foi forçado a recuar, humilhado. Jerusalém foi salva. Isaías, o profeta que tinha falado de juízo, agora via a fidelidade de Deus em ação. Mas a parte mais incrível da mensagem de Isaías estava por vir. Mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele pintou um retrato detalhado do Messias, o Salvador que viria. Ele falou de um menino que nasceria de uma virgem e que seria chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele previu que o Messias seria da linhagem de Davi e que governaria para sempre. Ele descreveu o Messias como um servo sofredor, rejeitado e desprezado pelos homens. Ele seria ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Mas por suas feridas seríamos sarados. Ele previu que o Messias seria levado como um cordeiro mudo ao matadouro e que morreria no lugar de outros. Isaías também falou da Nova Jerusalém, de um tempo em que a criação seria restaurada à sua perfeita harmonia. Ele descreveu o leão convivendo com o cordeiro e uma criança pequena brincando com uma serpente venenosa, sem temer o mal. Ele profetizou que a terra se encheria do conhecimento de Deus de tal forma que seria como as águas cobrindo o mar. Suas visões não se limitavam à restauração de Israel, mas se expandiam para uma nova criação, um novo céu e uma nova terra onde a dor, o choro e o sofrimento não existiriam mais. As profecias de Isaías sobre a vinda do Salvador e a restauração final ainda ecoam por séculos, oferecendo esperança a todos que as ouvem. O legado do profeta da fé. Isaías foi mais do que um profeta. Ele foi um poeta, um historiador e um teólogo. Ele viu o seu povo em sua arrogância e rebelião, mas nunca perdeu a esperança. Sua mensagem nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, a promessa de Deus permanece firme. A história conta que ele viveu por muitos anos, talvez até o reinado de Manassés, um dos reis mais perversos de Judá. A tradição nos diz que, ao final de sua vida, Isaías continuou a profetizar contra a maldade do rei, que havia restaurado a idolatria e a injustiça em Jerusalém. Por sua fé inabalável e por sua coragem de falar a verdade, ele foi martirizado, sendo cerrado ao meio como um último e cruel ato de perseguição contra a voz de Deus. O legado de Isaías, no entanto, é imortal. Suas palavras registradas no livro que leva o seu nome são uma luz que nos guia até hoje. Elas nos mostram que a justiça e a misericórdia de Deus andam de mãos dadas e que a esperança em um Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, é a única certeza que temos. E se essa história tocou seu coração, aproveite para se inscrever no canal Véu das Escrituras. Deixe seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e comente o que mais te impressionou na história de Isaías.